No vídeo anterior, nós demos por encerrada a fase cirúrgica, ou seja, houve a instalação dos implantes, preenchimento do defeito ósseo com o biomaterial e a execução da sutura. E os implantes eles foram protegidos com os cicatrizadores. Então a etapa cirúrgica foi dada como concluída. Então nós podemos verificar aqui que houve a manutenção do contorno e volume gengivais, todo o tecido está preenchendo o leito ósseo de correção, o retalho foi voltado à sua posição original, manutenção das papilas, a sutura fazendo todo o preenchimento e a estabilização do retalho. Se você fizer uma comparação aqui do volume original antes da extração, ele foi bem mantido após o final da primeira etapa cirúrgica, visto que existia já uma perca óssea. Então a parte cirúrgica é dada como concluída. Só que nós temos um compromisso com a paciente de tentar fazer com que ela saia desse ato cirúrgico com os dentes na posição. Mesmo que foi conversado com ela que se nós não tivéssemos a estabilidade primária dos implantes, isso não seria possível. Mas como nós já vencemos essa etapa cirúrgica e conseguimos um nível de aperto desses implantes no leito ósseo, nós vamos partir para a etapa de tentar fazer a conexão das coroas dentais nessas raízes artificiais que são os implantes. A próxima etapa, então, agora é o preparo dos dentes, ou seja, a secção das coroas e o preparo das facetas. Então, o que nós vamos fazer? Os dentes removidos eles já foram descontaminados na clorexidina e agora nós vamos fazer a separação entre a raiz e a coroa dos elementos 11 e dos elementos 21. Então, aqui é uma vista vestibular e uma vista proximal. Então, através de instrumento de autorrotação, uma broca 3216, nós vamos fazer na divisão da coroa com a raiz, no limite amelo sementário, fazer a desconexão da coroa da raiz. Então, foi feita a desconexão da coroa com a raiz. Observe o elemento aqui que era tratado endodonticamente, a cor mais escurecida, tratamento endodôntico. Então, foi feita a separação das coroas com as raízes. E na parte palatina da coroa é feito um esvaziamento, deixando simplesmente a parte vestibular, a parte da faceta. Então, a observação das coroas e das faces vestibulares, as duas coroas, do 11 e do 21, e a parte palatina com esvaziamento da concavidade palatina. Para quê? Para que seja possível o espaço para o componente protético. E as raízes? As raízes dos dentes foram removidas e no local do leito ósseo, do alvéolo, foram instalados os implantes. E você vai observar aqui que esse implante ele tem algumas características que nós podemos discutir aqui agora. Ele tem o seu desenho tipo cilíndrico cônico, então ele tem um inicial aqui de duas paredes paralelas e o ápice afinado, então ele é um implante tipo cilíndrico cônico, e ele tem as espiras com o seu fundo, com o seu sulco mais profundo. Então são espiras profundas, exatamente desenhado para essa situação de alvéolo fresco, alvéolo recém-instalado. E além, recém-extraído. E além disso, nessa região aqui, nós temos o preenchimento com biomaterial para correção do defeito ósseo. E agora resta-nos apenas fazer o quê? A conexão das facetas que foram recortadas nos implantes artificiais através dos componentes protéticos. Então as facetas elas são descontaminadas depois do recorte, são levadas a cloricidina 012 e nós vamos precisar dos componentes protéticos, dos pilares, parafusos de fixação e das chaves de trabalho. Então normalmente para esse tipo de caso nós vamos indicar o pilar tipo UCLA de titânio, que é um tubo que vai se conectar na plataforma e por dentro desse tubo passa um parafuso. E aqui é a chave que vai fazer a ligação desse parafuso. E aqui eu tenho um componente que é uma cópia do implante, que é chamado de análogo, onde eu vou poder trabalhar na mão o comportamento que esse implante teria lá na boca. Então aqui eu tenho o tubo mais o parafuso e esse tubo ele se chama pilar UCLA.
UCLA, quando ele é antirrotacional, é para elementos unitários. Então agora o que eu preciso fazer? Através dessa conexão aqui, eu vou fazer a encaixe de uma chave, vou desparafusar esse tampão e acessar a plataforma do implante e substituir esse tampão pelo tubo parafuso, que é o chamado pilar UCLA. Então instala-se os dois pilares na posição, eles já vêm pré-fabricados com uma certa altura, são lisos, agora não vamos ter que marcar onde eu vou recortar e personalizar ele para poder caber a faceta na posição. Então é feito aqui as marcas com auto-rotação, isso aqui não é cortado na boca, é só marcado. E a gente vai remover e fazer todo o trabalho fora da boca. Então, para facilitar, esses pilares, eles são novamente apertados nos análogos. E eu vou agora, através de auto-rotação, fazer o corte do que está sobrando na altura, fazer a personalização, fazer umas ranhuras de retenção, para que as facetas possam ser coladas nesses pilares. E esse análogo aqui, ele tem um comportamento exatamente igual ao implante. A conexão dele, ela é semelhante à do implante. Aí o pilar encaixado na posição, remove-se o tampão e encaixa-se o pilar. Então encaixamos o primeiro pilar, encaixamos o segundo pilar. Então ele é recortado na altura. E agora nós vamos fazer o teste das facetas. Então as duas facetas recortadas são reposicionadas nas suas posições originais. Então vamos segurando aqui na palatina com a luva, veja a posição das facetas nas suas posições originais. E agora é muito simples o trabalho. Vamos trabalhar com os materiais resinosos. O condicionador ácido fosfórico a 37%, o single bond e uma resina fotopolimerizável. Então as facetas são condicionadas, ácido fosfórico. Aqui é o aspecto das facetas após o condicionamento, aquela concavidade palatina, onde eu vou fazer o preenchimento com a resina para ligá-la nos pilares. Então, a aplicação do single bond. Já feita a aplicação do single bond. Polimerização das duas facetas. Um ciclo em cada uma delas. E agora eu vou posicionar no eixo de inserção do pilar a chave e vou vir com a faceta e vou acoplar ela aqui e fazer o preenchimento do restante de resina para colar ela na conexão no pilar UCLA. Então nós vamos pegar uma quantidade de resina na cor da faceta e fazer o preenchimento dessa concavidade palatina. Então nós removemos aqui uma quantidade, faz o preenchimento da resina sem polimerizar. Então vamos removendo a resina, preenchendo o interior da concavidade palatina da faceta até preencher o que foi recortado. E agora essa faceta ela é descansada na posição onde eu tenho a presença do pilar. Então a resina vai escoar por vestibular, pela cervical e a chave fica mantendo o eixo de inserção do parafuso. Aí quando essa faceta ela é posicionada na sua posição correta, ajustado o contato proximal, você vai observar que aquela resina ela preenche o que foi recortado na palatina. E a chave mantém o túnel de acesso do parafuso. É feita a polimerização por vestibular e por palatina. Depois aquilo ali é desparafusado. Após a polimerização, essa chave ela é lisa, ela vai rodar. Eu faço a desconexão da coroa e faço agora a limpeza, removo o excesso do sangramento e faço o preenchimento aqui com o restante de resina para dar o contorno coronário correto. Então é feita aqui uma limpeza do túnel de acesso. Faço um novo condicionamento ácido, aplicação do adesivo e preenchimento com a resina até o limite do degrau do pilar. Depois disso é feito o acabamento. E agora aquela área foi preenchida totalmente, dando o contorno da coroa. Agora essa coroa pode ser conectada ao implante. Isso é descontaminado, clorexidina 0,12%. E o dente é novamente colocado na sua posição. Observe que ele vai obedecer ao contorno gengival. E ele tem um orifício interno para acesso e aperto do parafuso. Feito o aperto do elemento 11, todo o processo é repetido na região do elemento 21. Então a faceta ela é preenchida com a resina acoplada na posição. Vai ficar mais fácil porque o primeiro dente já está na sua posição. A chave mantém o túnel de acesso. É feita a polimerização por vestibular e por palatina. Depois essa chave ela é desconectada.
olha lá, o processo de polimerização. O dente apresenta até uma linha, uma trincazinha aqui, que é vista na polimerização, por conta talvez do tratamento endodôntico. Aí nós removemos aquele elemento, é conectado no análogo para fazer o preenchimento do excesso, que está faltando aqui para conectar junto ao degrau do pilar. E enquanto isso, volta o cicatrizador para manter a gengiva em posição. Feito o acabamento, clorexidina para descontaminar, e o dente ele é reposicionado na sua posição original. Os orifícios ainda estão abertos, é feita uma limpeza, remoção do sangramento, uma camada de fita de teflon para proteger a cabeça do parafuso, e os orifícios são selados com resina fotopolimerizada. Então, a vista vestibular. O contato oclusal ele é checado, ele deve ficar muito suave, quase sem toque na habitual. Protusível e lateralidade totalmente livre, sem contato, para deixar esse dente, obviamente, o implante sem nenhuma força de excursão lateral. Então é feito a proteção da cabeça do parafuso com a fita de teflon e mais o selamento da concavidade palatina com a resina.